E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos falar a respeito de uma pessoa ilustre que ajudou no desenvolvimento da física por volta do século XIX. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Gustav Robert Kirchhoff. Ele nasceu em 1824, na antiga Prússia, no lugar em que eu não sei pronunciar o nome. E além do mais, ele era filho de um advogado. Ele cursou o ensino primário, secundário, e aos 18 anos de idade ele ingressou na universidade. O que é incrível é que apenas no terceiro ano de estudo ele já foi capaz de enunciar o que hoje nós conhecemos como leis de Kirchhoff, que são leis, basicamente equações, que fazem com que seja possível você determinar o valor da corrente elétrica, da queda de tensão e das resistências em redes elétricas ou circuitos elétricos. Kirchhoff foi além. O que ele conseguiu fazer também? Ele estendeu a teoria do físico alemão Georg Simon Ohm, que é aquele que nós conhecemos como as leis de Ohm. Ele mesmo. Ele foi capaz de estender de que maneira? Ele generalizou as equações que descreviam o fluxo da corrente elétrica em condutores elétricos para circuitos em 3 dimensões. E o que é mais impressionante ainda é que ele tinha vida social. Isso mesmo. Em 1847, quando ele tinha 23 anos de idade, ele se casou com Clara Richelot. Ela era filha de um dos professores dele. E, pasme, ele não teve um, nem dois, nem três, mas 4 filhos com ela. Era uma pessoa que era capaz de desenvolver grandes estudos na área da física e ainda tinha um relacionamento bem estável. Você pode dar até inveja. Enquanto isso, eu aqui, com os meus 27 anos, mestrado concluído e não fiz nada de significativo na vida. Enfim, voltando à nossa realidade, né? Infelizmente, a esposa dele faleceu nova, aos 35 anos de idade, enquanto Kirchhoff também faleceu, digamos, razoavelmente novo, porque ele faleceu aos 63 anos de idade. Mas antes disso, ele foi nomeado professor de uma grande universidade em Berlim. E é exatamente sobre ele, na verdade, as leis que ele desenvolveu, é que nós vamos falar hoje nessa questão incrível do PISM de 2019. E aí? Ficaram interessadas? Então já separa o seu cafezinho aí e vem comigo. Muito bem, pessoal. Agora que a gente já recebeu o nosso convidado, né, o Kirchhoff, em homenagem a ele, a gente vai resolver esse exercício da prova de PISM, que é exatamente baseado nas leis de Kirchhoff. E é uma questão bem interessante, que trabalha vários conceitos, inclusive um conceito recorrente nas provas do PISM, que é brilho de lâmpada. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Antes da gente falar exatamente sobre a questão, eu gostaria de discutir qual que é essa noção de brilho de lâmpada. Bom, não sei se vocês já repararam, se já aconteceu na casa de vocês ou em algum outro lugar, que às vezes você vai comprar uma lâmpada, e aí você faz o teste lá na loja, só que quando chega em casa e você conecta a lâmpada, ela está brilhando menos do que quando você comprou. Ou outro fenômeno, quando você pega a lâmpada de um cômodo e coloca em outro cômodo, ela brilha menos nesse outro cômodo ou brilha mais. Outra situação que também acontece, que já aconteceu na minha casa, por exemplo, quando você vai ligar o chuveiro para tomar banho, a luz dá aquela enfraquecida no seu brilho. Por que isso acontece? Bom, se vocês repararem, quando você vai comprar a lâmpada lá na embalagem, vem algumas informações, como por exemplo, fala lá, 110 volts, 60 watts. O que significa isso? Isso, o que o fabricante está te informando na embalagem é o seguinte: se você conecta essa lâmpada diretamente a uma fonte que fornece 110 volts, ela vai dissipar uma potência de 60 watts. Isso basicamente é o brilho dela, por assim dizer. Então ela vai brilhar 60 watts. Só que quando você liga na sua casa, o circuito que está na sua casa, ele não vai alimentar a lâmpada sozinho, separadamente. Por exemplo, na cozinha você tem a geladeira que fica ligada sempre. Então, a tensão, a voltagem que está sendo liberada para a sua cozinha, ela está sendo dividida um pouco para alimentar a geladeira e um pouco para alimentar essa lâmpada. Então, ela não vai conseguir dissipar todos os 60 watts, porque ela está recebendo menos DDP.
Agora, vamos pensar numa outra situação, o caso do chuveiro. É a mesma coisa, quando você liga o chuveiro, ele está consumindo um pouco da voltagem da sua casa, do DDP. Então, a lâmpada ela vai começar a receber um pouco menos, o que vai causar uma enfraquecida, uma queda na potência dessa lâmpada. Então, ela vai acabar brilhando menos. Então, dependendo da ligação do circuito, a sua lâmpada está ligada com outras coisas, ela pode brilhar menos ou brilhar mais, dependendo da situação. E é exatamente isso que eu sempre falo com os meus alunos. Às vezes vem um exercício que te dá ali qual que é a potência da lâmpada, qual que é a DDP que ela recebe, e vem te perguntando qual brilha mais. Aí a pessoa já acha logo que é aquela que tem maior potência. Mas nem sempre, porque quando elas forem colocadas no circuito, pode ser que elas vão ter potências diferentes, porque depende de como está a ligação do circuito, com quem que elas estão, se estão em série, em paralelo com outros dispositivos. Aquela que de fábrica dissipa mais potência, dependendo do circuito, ela vai brilhar menos, porque ela vai dissipar menos potência. Então é importante a gente ficar atento que as informações que nos interessam é da potência no circuito e não daquela que vem do fabricante. Exercícios que trazem essas informações do fabricante, a potência e a DDP da lâmpada, é mais para que você descubra qual que é a resistência dela. Por se tratar de uma resistência ômica, é um valor que nunca modifica, é um valor fixo. Então, pode mudar a DDP, pode mudar a corrente, mas é uma mudança que não provoca alterações na resistência que ela possui. Então, essas informações de fábrica, elas só te garantem a resistência que essa lâmpada possui, tá bom? Esse é o ponto-chave. Então, vamos para a questão para a gente conseguir analisar o que ele está perguntando para nós. A questão é o seguinte, essa é a questão 2 da prova do PISM de 2019, da prova fechada, tá bom? Diz o seguinte: em uma pequena ligação para a árvore de Natal, composta de 2 pilhas e 2 lâmpadas, uma pessoa inseriu uma terceira pilha em paralelo a uma das lâmpadas, juntamente a um interruptor S, obtendo o circuito mostrado na figura. Considere que o brilho das lâmpadas seja proporcional à sua potência elétrica. Olha aquilo que a gente comentou. Em comparação ao circuito com a chave aberta, quando fechamos a chave, assinale a alternativa correta. As lâmpadas L1 e L2 passam a brilhar mais, L1 brilha mais e L2 se apaga, L1 brilha menos e L2 se apaga, L1 brilha mais e L2 não muda seu brilho, L1 não muda seu brilho e L2 brilha menos. Então, observa o que está acontecendo aqui. Nós tínhamos um circuito, foi feita uma alteração nele, colocando uma pilha a mais em paralelo. Então, deu uma modificada nesse circuito. E eu quero saber de que maneira esse novo elemento no circuito altera o brilho dessas lâmpadas, em comparação com o que estava antes, sem esse novo elemento. Aí, agora você me pergunta, mas não tem valor numérico nenhum, como é que eu vou fazer essa conta? Né? A gente consegue fazer conta só com letras. Mas primeiro, a gente vai ter que assumir uma coisinha aqui. Observa que não é dado para nós muita informação sobre as lâmpadas. Então, o que a gente pode aceitar no momento é que essas lâmpadas são idênticas. O que eu quero dizer com idênticas? Que elas têm mesma resistência. Então, eu vou chamar de R a resistência da primeira lâmpada e também de R a resistência da segunda lâmpada. Estou assumindo que elas são idênticas. Para que a gente consiga calcular ou analisar o quanto que elas brilham, como falou no enunciado e como eu conversei com vocês, isso tem a ver com a potência que elas estão dissipando dentro do circuito. Como que a gente calcula a potência de uma lâmpada, né, ou potência de um resistor dentro do circuito? Nós podemos calcular de 3 maneiras. Podemos calcular que potência é a DDP vezes a corrente. Podemos calcular potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou potência é a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, como eu estou assumindo que as duas têm mesma resistência, para que a gente consiga fazer uma análise qualitativa e quantitativa de quem está brilhando mais, ou seja, de quem está dissipando mais potência, é bom a gente utilizar uma das duas fórmulas que aparece resistência. Porque se a resistência não vai mudar quando eu modificar o circuito, o que vai mudar vai ser a queda de tensão e a corrente em cada uma delas. Então fica mais fácil, se eu sei que a resistência não muda, eu analisar só aquilo que alterou. Então, por exemplo, a gente vai utilizar essa formulinha aqui, ó.
Porque observa, a potência aqui, ela é diretamente proporcional ao quadrado da corrente. Então, aquela lâmpada que aumentou a corrente, naturalmente vai ter aumentado a potência que ela está dissipando, ou seja, vai ter aumentado o seu brilho. Aquela que diminuiu a corrente que passa sobre ela, vai, consequentemente, diminuir a potência que ela dissipa, o que significa que ela vai brilhar menos. Tudo bem? E se a corrente foi a mesma antes de ter a terceira pilha e depois de ter a terceira pilha, isso vai mostrar para nós que a potência não foi alterada, ou seja, o brilho dela não mudou. Então, tá vendo? Se a gente tiver a corrente antes e depois, a gente consegue fazer bem seguro essa análise de quem está brilhando mais, com base na fórmula da potência. Então, é isso que a gente vai fazer. Para analisar com a chave aberta primeiro, é importante vocês observarem o seguinte. Se a chave está aberta, por esse ramo aqui, não circula corrente. Por quê? Para que a corrente circule, ela tem que sair de um polo da pilha e retornar para o outro polo. Mas como tem esse buraco aqui, ó, como a chave está aberta, a corrente não dá esse salto. Então, ela não vai conseguir circular. Ou seja, esse pedacinho aqui para nós não circula corrente. A gente pode descartar ele no primeiro momento. Ok? Então, vamos fazer essa análise. Ó. Então, aqui eu peguei só aquele pedaço, já que a gente pode descartar o lado esquerdo porque a chave está aberta. Tá bom? Como que a gente vai resolver esse exercício? Aqui, como o exercício apresenta mais de uma tensão, esse é o tchan para você saber que tem que usar Kirchhoff. Porque as leis de Kirchhoff elas são aplicadas a circuitos que possuem mais de uma tensão. Tá? Mais de um gerador, mais de um receptor. Então, nesse caso, como a gente tem duas, a gente vai apelar para as leis de Kirchhoff. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar os nós. Um nó é aquele ponto do circuito por onde sai 3 ou mais fios. Então, observa que aqui a gente não tem nenhum ponto por onde saiam 3 ou mais. Porque, por exemplo, nessa quina aqui, só sai 2 fios. Né? E qualquer outro ponto aqui do circuito não sai mais de 2. O que significa que não tem nós, então nós não iremos usar a primeira lei de Kirchhoff. Tá? Ou seja, isso tudo aqui para nós é um circuitinho fechado, é como se fosse uma malha, porque malha é isso, né? Um circuito fechado formado por ramos. E como nós não temos nós, é como se essa malha fosse toda composta por um mesmo ramo. E o que a gente ganha com isso? É como se tudo fosse o mesmo ramo, a corrente vai ser a mesma para todo mundo ali dentro. Tá? Então, quando não tem nós, a corrente na malha é a mesma para todo mundo, que é o caso dos nossos circuitinhos mais simples, quando tem só uma tensão e a gente utiliza a lei de Ohm. Beleza. Qual que é o primeiro passo? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher um sentido para a corrente. E como que você faz essa escolha? Do jeito que você quiser. Tá? Você pode imaginar que ela está indo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Ah, Sérgio, mas isso não vai afetar os meus cálculos? Não, não vai. A única coisa que pode acontecer é, se você escolher o sentido errado, por assim dizer, o sentido contrário do correto, a única coisa que vai sair no final dos seus cálculos é um valor negativo para a corrente. Então, vamos supor que você fez as contas e achou a corrente menos 3 amperes. O que isso significa? Que a sua corrente, ela vale, de fato, 3 amperes. O menos aqui só vai indicar que o sentido que você escolheu estava no sentido contrário do certo. Então, vamos supor, você escolheu ela indo no sentido horário. E aí a conta deu negativo no final, é porque, na verdade, a corrente circula no sentido anti-horário. Só isso. Então, se fosse uma questão que estivesse perguntando qual o sentido da corrente, aí é muito importante você ter essa análise de sinal no finalzinho. Ficar atento a isso para saber se você escolheu certo ou não. Mas é a única coisa que modifica, pessoal. Tá? O valor numérico vai ser o mesmo, independente se você escolheu o sentido contrário ou o correto. Tá bom? Então, podem ficar tranquilos. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu olho para as duas tensões que tem no circuito, então nós temos essa daqui e essa de cá. E você escolhe uma das duas, escolhe aquela que você simpatizou mais. Ah, eu fui com a cara dessa primeira aqui, ó. Gostei dela, achei fofa, então vou imaginar que a corrente está saindo dela.
Então, vou imaginar que a corrente está fazendo isso aqui, ó, saindo dela. Essa é a minha corrente I, e vai ser ela que vai circular por todo mundo. Então, eu escolhi, por exemplo, o sentido anti-horário para a corrente. Tá bom? Segundo passo que você tem que fazer é polarizar todos os elementos do circuito. As minhas tensões já estão polarizadas, né? A parte maior é positiva e a parte menor é negativa. E como que a gente polariza as resistências? Que no caso a lâmpada aqui para nós é como se fosse uma resistência, né? Como que a gente polariza isso? Você acompanha a corrente andando pelo circuito e aonde a corrente entra é positivo. Aonde a corrente sai é negativo. Então, ó, ela vai continuar seguindo o seu caminho, entrou aqui positivo, saiu aqui negativo. Pronto, polarizei todo mundo. Ok. Todo mundo polarizado, agora sim a gente aplica a segunda lei de Kirchhoff, também chamada de lei das tensões. Algumas referências também utilizam lei das malhas. Como que funciona a segunda lei de Kirchhoff? Depois que você escolheu o sentido da corrente, depois que você polarizou todos os elementos do circuito, você vai escolher um ponto na sua malha, vou escolher esse aqui, por exemplo, e vai imaginar você caminhando por toda a malha, saindo desse ponto e voltando para esse ponto. E você escolhe um sentido que você quer caminhar na malha. Pode ser qualquer sentido. Eu vou imaginar que eu estou indo para lá. Aí eu vou andar pelo circuito todo até voltar naquele ponto e vou anotando as tensões em cada elemento do circuito. E eu vou somar todo mundo e isso tem que dar 0 no final. Mas aí vem o tchan da questão, que é você olhar para o sinal das quedas de tensão. Quando você entrar pela parte positiva, significa que você vai usar a queda de tensão positiva ali. Se você entra pela parte negativa, você vai colocar o sinal de negativo na sua conta, tá bom? Para ficar mais claro, vamos andar pelo circuito e ver como que tem que fazer isso, ó. Então, vou imaginar que eu estou saindo daqui, bananã. Ó, entrei na parte positiva, então, tensão positiva aqui. Continuo andando, bananã. Entrei de novo no positivo, positivo aqui. Continuo andando, 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 andando. Ó, entrei no negativo dessa lâmpada. Então, eu vou usar negativo para a tensão dela. Qual que é a tensão nessa lâmpada? Aí a gente utiliza a primeira lei de Ohm. A tensão é resistência vezes corrente. Então, a resistência da lâmpada, que a gente chamou de R, vezes a corrente nela, porque essa é a corrente para todo mundo nessa malha. Continuo andando, andando, andando. De novo, dei de cara com o negativo, então menos resistência vezes corrente. Vai andando, andando, andando. Pronto, voltei, andei pela malha inteira, anotei a queda de tensão em todo mundo, considerando seus sinais, igual a 0. E agora você resolve isso daqui. Como a gente já comentou no começo da questão, o que interessa para nós é saber a corrente, já que a resistência é a mesma nas duas. Então, vamos tentar isolar isso daqui e descobrir o valor da corrente que passa pelas lâmpadas. Então, ó, V mais V, 2V, menos RI dá menos 2RI, igual a 0. Soma 2RI dos dois lados. Como eu quero isolar a corrente, a gente pode dividir por 2R dos dois lados e vamos ficar com 2V sobre 2R. Dá para cortar 2 com 2. A corrente é V sobre R. Então, essa é a corrente que passa pelas duas lâmpadas. Elas têm a mesma resistência e têm a mesma corrente, elas dissipam, nesse caso, a mesma potência. Tá? Agora, o que a gente quer saber é o que vai acontecer quando a gente tiver a terceira pilha e fechar o interruptor. Vamos ver isso? Então, agora, a gente vai considerar aquele pedacinho lá, porque agora eu vou fechar aqui, ó, a minha chave. Então, vamos imaginar que eu fechei a chave aqui, tá bom? E vamos fazer a mesma análise, tudo de novo. Olha aquela, agora você tem 3 tensões, escolhe aquela que você simpatizou mais. Ah, eu quero continuar com a mesma que eu fiz no outro caso. Pode continuar com ela. Então, vou imaginar uma corrente saindo aqui. Só que observa, essa corrente, na hora que ela estiver andando aqui pelo circuito, ela vai dar de cara com esse nó. Observa que a gente tem um nó aqui agora, porque eu tenho 1, 2,
3 fios saindo desse nó. Então, quando a corrente der de cara com esse nó, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar um pouquinho para cada lado. Então, vai quebrar um pedacinho para cá, vai quebrar um pedacinho para cá. E aí, para a gente poder diferenciar, eu vou chamar essa de corrente 1, e aí ela vai quebrar num pedaço 2 e num pedaço 3. Observa que aqui embaixo a gente tem outro nó. O que acontece nesse nó aqui de baixo? A I3 chega nele, a I2 chega nele, elas se juntam nesse nó e sai a I1 de novo. Tranquilo? Porque, ó, o ramo é aquele fio que conecta 2 nós. Então, a gente tem, vou fazer aqui de uma cor diferente. Nós temos esse ramo aqui, que está ligando o primeiro nó no segundo. Por esse ramo, todo mundo ali recebe a mesma corrente que a I1. Nós temos esse ramo do meio, que liga os 2 nós. Todo mundo ali recebe a corrente I3. E nós temos o outro ramo, que é esse daqui, onde todo mundo ali recebe a corrente I2. Tá? Isso é um caso importante. Agora que nós temos um nó, nós podemos aplicar a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Também conhecido como lei das correntes, dependendo aí da referência. O que fala para nós a lei dos nós? Vou chamar esse nó aqui de A. Fala o seguinte: a soma de todas as correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Qual que é a corrente que chega no A? É a I1, né? Ela chega aqui, ó. Então, é ela que entra no A e é a única que está entrando. Então, entrando é só a 1. E tem que ser igual à soma das que saem. Quem sai do nó A sai a I2 e sai a I3. Então, tem que ser igual I2 mais I3. Ok? Não posso fazer mais nada aqui. Observa que se a gente pega o nó B e faz essa mesma análise, vai dar o mesmo valor, ó. Porque quem entra nele é a I3 e a I2. Então, a soma das que entram tem que ser igual à soma das que saem. E sai quem? A I1. Então, deu a mesma fórmula para nós, né? Então, eu nem preciso das duas, porque é a mesma coisa. Vou ficar só com essa A aqui mesmo. Agora, nós vamos para a malha. Então, vamos usar a lei das tensões, segunda lei de Kirchhoff. Observa que aqui nós temos duas malhas. Nós temos essa aqui grandona, né? Lembrando que malha é o circuito fechado, igual eu gosto de falar com os meus alunos, é o retângulo. E aqui a gente tem outra malha, outro retângulo, tá bom? Então, a gente tem que fazer a análise para cada uma. Então, vou fazer para essa malha menor aqui primeiro. Vamos começar por ela. Só que antes da gente fazer a análise da lei das tensões, lembra que a gente tem que deixar todo mundo polarizado, né? Então, vamos fazer isso, ó. A corrente I1 entra aqui em cima, positivo, sai aqui, negativo. A I3 entra aqui em cima, positivo, sai aqui embaixo, negativo. E as outras, as pilhas, já estão polarizadas. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar pela malha pequenininha. Lembra do processo. Escolhe um ponto. Vou escolher esse aqui. Faz você aí, ó, o anoréxico. E vamos imaginar que você está andando por essa malha. Então, vamos lá. Vamos começar a caminhar. Caminhando, caminhando, caminhando. Ó, entrei na parte positiva. Então, resistência vezes a corrente que passa nessa lâmpada, que é a I3. Continuo andando. Pananã, pananã. Ó, entrei na parte positiva dessa tensão. Mais V. Fechou. Igual a 0. Então, I3 é igual. O V vai para lá subtraindo. E o R vai dividindo. Então, observa, lembra que eu falei com vocês, o sinal aqui só está me dizendo que eu escolhi o sentido errado para I3. Na verdade, ela está subindo e não descendo. Mas isso não vai atrapalhar os nossos cálculos. O que está me dizendo aqui? Que a corrente que está passando na lâmpada 2 é V sobre R. É isso que importa. E olha o que isso é importante. Olha que interessante, hein? No outro caso, a corrente que passava nas lâmpadas era exatamente V sobre R. E agora eu descobri que a corrente que passa na lâmpada 2 é o mesmo, V sobre R.
não mudou a corrente. Se a resistência é ômica, a gente sabe que não muda. Então, resistência é a mesma e a corrente continua a mesma, o que significa? Que não aumentou nem diminuiu a potência. Então, a gente já conclui que a L2 mantém o seu brilho. Olha só o que a gente já conseguiu aqui, hein? L2 mantém o brilho, então a gente já pode cancelar várias alternativas lá. Aquela que fala que a L2 se apaga, por exemplo, não. Ela mantém o brilho, tá? Vamos ver o que acontece com a lâmpada 1? Então, para isso, a gente tem que olhar para outra malha. Deixa eu apagar aqui, que ficou muita informação. Agora, vamos olhar para a malha grande. De novo, pego o bonequinho aqui e vamos andar por essa malha. Então, vou andando, andando, andando. Ó, V positivo. Vou andando, andando, andando. V positivo. Continuo andando. Entrei no negativo da L2, então menos R vezes a corrente que passa por ela, I3. Continuo andando, entrei no negativo da L1, menos R vezes a corrente em L1 é a I1. Atenção aí. Andando, pronto. Andei pela malha toda e isso tem que dar 0. Agora a gente faz essa análise. Vou passar para a próxima tela porque não vai caber aqui. Tá? Então a gente carrega isso daqui, ó, lá para a nossa próxima tela. Então vamos lá. Ficamos com V mais V menos R vezes I3 menos R vezes I1 igual a 0. Então, 2V menos R vezes I3 menos R vezes I1 igual a 0. E agora, hein? Como é que a gente vai fazer com isso daqui? Olha que bacana. Nós não achamos que I3 é menos V sobre R? Não foi isso que a gente achou lá na outra malha? Então, se eu passo o R para cá multiplicando, olha o que a gente tem. R vezes I3 é igual a menos V. Multiplica por menos 1. Então, aonde aparece R vezes I3, eu posso substituir por V. Então, vou fazer isso aqui, ó. Menos R vezes I3, eu vou substituir por V positivo. 2V mais V, 3V. Então, 3V é igual a R vezes I1. O que me interessa é saber a corrente, então divide por R dos dois lados. Então, olha só. Antes, a corrente que passava na primeira lâmpada era só V sobre R. Agora, a corrente que está passando por ela é 3 vezes V sobre R. Ou seja, é 3 vezes mais a corrente que passava antes. Então, aumentou a corrente. O que significa? Aumentou a dissipação de potência nessa lâmpada. Então, a L1 vai brilhar mais, porque aumentou a corrente nela. Tranquilo? Então, vocês viram, na L2 não mudou, continuou V sobre R. Aquele sinal lá só me disse que eu escolhi o sentido contrário, né? Mas na L1, olha só, ficou 3 vezes o que estava antes. Então, ela começou a brilhar mais, porque teve mais corrente para ela, enquanto que na L2 não mudou a corrente que passava sobre ela. Vamos ver qual que é a alternativa? Então, ó, L1 e L2 brilham mais? Falso. L1 brilha mais e L2 apaga? Falso. L1 brilha menos e A2 apaga? Falso, completamente. L1 brilha mais e L2 não muda o brilho? Verdadeiro. Então, letra D. E olha só que bacana. Na hora que a gente viu que a L2 não mudava o seu brilho, porque tinha a mesma corrente, eu nem precisava achar a L1, porque é a única alternativa que fala que ela não muda o seu brilho. Então, você já poderia ter marcado de cara sem precisar olhar para outra malha. Né? Eu só fiz para a gente poder ter certeza e aprender a manipular com as questões. Mas viu que bacana? Então, bem interessante, uma questão muito gostadinha de fazer, principalmente uma questão que não tem número, né? Porque muita gente fica surtando por causa disso, e uma aplicação bem bacana das leis de Kirchhoff. Espero que vocês tenham gostado
e aguardo vocês na nossa próxima resolução de mais uma questão do PISME de 2019. Beijinho e bom café. Ih, meu café acabou. Vou ter que fazer mais.